Isto é o grau de sofisticação, tá certo? De produção de cereais no mundo. Quanto mais verde escuro você vê nesse mapa, tá certo? Mais quer dizer que eu estou num sistema agrícola estável, tá certo? De conservacionista, quer dizer, um sistema que não está destruindo o solo, pelo contrário. O solo está ficando cada vez melhor para a produção de cereais. Quer dizer, não tem erosão, tá certo? Não cai muita água e leva o solo embora. Eu estou com um processo extremamente equilibrado do ponto de vista de conservacionista, tá certo? É a agricultura que está com o verdinho aqui mais escuro. E eu vou caminhando para os vermelhos aqui e para esses azuis aqui, e eu vou encontrando os sistemas mais deletérios. Aqueles sistemas que não são estáveis. Daqui a pouco não vai dar mais para fazer agricultura naquele lugar. Porque eu fui destruindo a qualidade do solo, a erosão, as coisas, e passa a ficar economicamente inviável eu cultivar isso aí. E vocês veem que o mundo está cheio de áreas desse tipo, entre o azul e o branquinho lá, tá certo? O cinza lá, daquelas situações piores. Quer dizer, não é tão grande a área que eu poderia estar fazendo uma agricultura conservacionista, tá certo? Equilibrada do ponto de vista ambiental. E vocês veem que tem possibilidades razoáveis aqui no nosso território, tem fontes branquinhas lá no meio também, que tem problemas sérios, que você não pode, tá certo? A África do Sul está numa situação danada aqui embaixo, Namíbia e tudo, também já está ruim. Olha onde eu não posso fazer agricultura na Austrália. Tá certo? É tudo meio deserto. Tá certo? E não é deserto à toa, quer dizer, tem alguns milhões de anos aí para trás que estragou aquele solo. Tá certo? Então você não vai recuperar em menos do que outros milhões de anos. Tá certo? Essa situação aqui. Toda a agricultura que você ouve falar da Austrália, está só nas bordinhas. É só aquela umidade do mar que entra um pouquinho dentro do continente, que gera água e que compôs um solo que tem matéria orgânica equilibrada, junto com os nutrientes disponíveis que as plantas precisam. Tá certo? Aqui, certas áreas muito densas da China, você vê que já estão naquele azul de lá, quer dizer, excesso de uso, está acabando com a terra, não tem mais jeito. A China é, hoje em dia, o maior reflorestador do mundo. Tá certo? E é exatamente ocupando essas áreas com o reflorestamento para pensar nelas daqui a 100 anos. Tá certo? Porque é a conclusão deles de que o que foi feito foi um desastre de cultivo intensivo naqueles solos, não tem mais como recuperar isso, a não ser com o reflorestamento. Quer dizer, existe uma pressão, vocês notam, muito grande sobre um pedaço limitado de terra no mundo. Não é problema exclusivo nosso. Tá certo? O que é importante é o seguinte: nós estamos dando uma resposta decente para a natureza do problema. Tá certo? E eu quero mostrar agora para vocês a transformação que nós fizemos. História do Brasil bonitinha, depois da transferência da corte portuguesa para o Brasil, 1806, e aquele negócio tudo, começa essa agricultura de expansão. Desmatamento, manejo com queimadas, até limpar o solo, tá certo? E depois eu vou chegar a usar o solo sem fazer fertilização, sem nada, e ele vai acabar. Vai ficar num nível de fertilidade tão baixa que eu vou abandonar aquilo para a natureza reconstituir aquilo em não sei quantos mil anos. Tá certo? Esse ciclo aqui, até esgotar o solo, é um ciclo que vai de 10 a 20 anos, de repente, dependendo da região que nós estamos. No país da natureza do solo,
que existe, tá certo? Mas eu vou, entre 20 anos, eu vou do começo do desmatamento para o abandono do solo. É um processo horroroso, tá certo? Você chama um cara preocupado com assuntos conservacionistas, ele arranca os cabelos, tá certo? Diante de um sistema desse tipo. Para onde que nós estamos indo? Tá certo? E que a gente já tem comprovação claríssima de saber fazer esse assunto. Você começa um processo de correção do solo, quer dizer, análise química do solo, entender direitinho todos os componentes que tem lá dentro, o que está faltando, o que é a natureza do problema que eu preciso recuperar. Quando eu cultivo, eu sei direitinho que tipo de adubação eu tenho que fazer para cada lavoura que eu vou colocar, para não exaurir o solo de nenhum tipo de recurso, tanto orgânico quanto mineral. Eu sei fazer isso aqui, adubação de manutenção. E eu vou para um caminho de cultivo que é o de rotação de lavouras em plantio direto. Eu vou trocando de lavoura, tá certo? E misturando com alguns anos de pastagem no meio daquele lugar. Isso é importantíssimo porque eu vou introduzindo componentes orgânicos no solo de uma maneira muito forte, tá certo? Desde da bosta da vaca, lá no chão, se decompondo, urina, espalhando pelo negócio, tá certo? Todo, como os restos vegetais se apodrecendo, os restos de cultura. Tá certo? Então, quando vocês veem uma colheitadeira e ela está soltando de um lado, uma daquelas bocas que ela tem, a colheitadeira está soltando o produto, o milho, está saindo todos os grãozinhos de milho, de soja, numa boca e caindo em cima de um trator, de um caminhão que está aqui andando do lado da colheitadeira. Do outro lado, ela tem uma boca onde todo o resto do material vegetal que está entrando na colheitadeira está sendo triturado e jogado no chão. Tá certo? Então, todo o resto da matéria orgânica, que não o grãozinho que eu estou jogando aqui no caminhão, está sendo jogado no solo. E ele vai começar um ciclo de apodrecimento. Tá certo? E isso vai gerar um mar de bactérias naquele ambiente. E as bactérias é que têm a função fundamental de pegar o nutriente lá, o potássio que a agricultura precisa, que está numa forma de uma pedrinha, que a raiz da planta não vai saber como comer aquela pedrinha, tá certo? E ela transforma aquilo numa forma solúvel do potássio. Tá certo? E forma solúvel quer dizer o seguinte: quando tem água, certa umidade ali no solo, a raiz da planta chupa. Tá certo? Chupa aquele nutriente pela raiz e entra no metabolismo da planta. Tá certo? Então a eficiência do sistema vem disso. Eu tenho que ter uma matéria orgânica viva, muito forte. Então uma população horrorosa de bactérias. Tudo que você não quer num hospital, a gente quer no solo. Tá certo? Tudo quanto é bactéria, tudo quanto é coisa, tudo misturado lá no solo. Tá certo? Porque é aquela diversidade que faz os alimentos que estão ali, a coisa, ficarem disponíveis para a planta. Tá certo? E isto aqui é o que a gente chama do máximo da tecnologia de ponta que existe hoje em dia no mundo. Tá certo? E para dizer que a gente não está mentindo, a gente mostra para vocês como é que isso aí funciona. Ali estão os meses do ano agrícola, tá certo? Aqui tem exatamente uma colheitadeira, coletando uma área, e um outro pedaço da área que está em pastagem, tá certo? Em descanso até, tá certo? E aí você vai vendo, numa certa outra época, você solta o gado neste terreno aqui, tá certo? Que é aquela vegetação espontânea que surgiu depois da colheita, tá certo? Aqui tem gado comendo esse tipo de coisa. Setembro, outubro, quando vai começar as chuvas, aqui no Brasil, esse gado está ainda num pasto verde, tá certo?
Porque eu tenho tantos nutrientes lá e capim tão bem selecionado, que na hora que começa a ficar escuro o céu, a plantinha já começou a crescer. Tá certo? Só com a umidade do ar que está vindo. Aí quando chover, então, aí é uma festa. Tá certo? Em termos de quanto pode crescer a pastagem. Aí quando chega em novembro, dezembro, eu deixo esse pedaço da terra em pastagem, e olha como ela está alta a pastagem, porque ela já cresceu 2 meses aqui, nesse pedaço, e aqui eu entro com uma lavoura, um brinco de lavoura. Tá certo? Uma maravilha de uma lavoura de soja, tá certo? Em cima de um terreno com solo absolutamente equilibrado, tá certo? E planto isto aqui. Não satisfeito, eu faço uma outra lavoura depois. Eu planto uma, colho e planto outra. Então eu tenho uma atividade intensiva de uso de solo durante 6 meses do ano. Tá vendo? Nesse sistema. E esse gado continua pastando muito contente nesse capim alto, tá certo? E depois ele continua aqui, quando já começa a acabar as chuvas, também em pasto alto e, curiosamente, com a mata aqui atrás. Tá vendo? E o que eu vou fazendo? Os diferentes espaços que eu tenho numa propriedade agrícola, eu vou transitando aqui. Tá certo? Então eu estou fazendo uma rotação de pecuária com áreas de lavoura e com áreas em descanso na fazenda. Tá certo? Quando eu pego essa área aqui para plantar, ela passou 1 ano e meio com gado. Todos aqueles dejetos que o gado solta, tudo se misturaram no solo e geraram novas bactérias e novas coisas no meio daquele ambiente. Tá vendo? Então, de fato, não existe nenhum pedaço da propriedade que não esteja em uso. Ela pode estar em descanso, que não quer dizer que ela não está em uso. Tá certo? Eu estou deixando aquelas coisas apodrecerem todas lá, tá certo? Sem estar querendo retirar no mesmo momento. Mas, em compensação, quando começar a chover, a resposta daquele pedaço que eu deixei em descanso é fantástica.